Hoje vou contar a história da Rika Okada, uma mulher japonesa que foi morta e enviada pelos correios por uma brasileira, lá no Japão. Ela é acusada pelo assassinato de Rika Okada, de 29 anos. O corpo dela foi encontrado esquartejado. Essa daqui é Keiichi Yuri Oishi. Ela é uma mulher japonesa, só que na verdade ela nasceu no Brasil. Então, ela é descendente de japonês, mas ela nasceu aqui. E os pais dela também tinham nascido aqui no Brasil. Quando ela tinha de 6 para 7 anos, os pais dela voltaram a morar no Japão. E lá ela terminou o ensino fundamental e começou o ensino médio. E foi ali em Osaka, no Japão, na escola que ela conheceu a Rika Okada, colega de turma dela. Então eles voltaram para o Brasil, onde a Kate terminou o ensino médio dela. Mas a Kate não se reacostumou com a cultura daqui. Então logo que ela acabou, ela teve uma briga grande com os pais dela e acabou voltando para o Japão e cortou relações com os pais. No Japão, ela perdeu o prazo da renovação do visto de residência dela e acabou ficando ilegal no país. Por conta disso, ela acabou ficando sem dinheiro e não conseguia trabalho, a não ser alguns bicos, tipo coisa de freelancer. Era 2 de fevereiro de 2014. A Kate estava no Facebook, encontrou a Rika e acabou chamando ela pra sair, jantar, se reunir depois de tantos anos. Nessa época, elas estavam com 29 anos e faziam 15 anos que elas não se encontravam. A Rika ficou muito animada com esse encontro e chamou mais 2 colegas de classe delas daquela época. Depois do jantar, a Rika convidou as meninas pra irem pra casa dela, onde elas ficaram conversando por horas sobre várias coisas. Então, no dia 5 de maio daquele mesmo ano, a Kate se muda pra China com uma amiga dela, que era amiga chinesa da Kate, que dividia apartamento com ela ali em Tóquio, no Japão. Então a Kate tá ali assistindo televisão quando ela vê que a amiga dela foi morta, a Rika Okada tinha sido morta. Então a Kate fica muito preocupada porque ela tinha alguns documentos da Rika com ela. Então ela vai ali pro consulado pra poder se explicar, porque ela pensou que aquilo poderia trazer algum problema pra ela. E logo que ela chega lá, ela já é detida. Por que ela foi? O que aconteceu? Ela tava nada mais, nada menos do que com o passaporte da Rika, que inclusive era o passaporte que ela tinha usado pra entrar na China, porque a Rika tecnicamente se parecia com a Kate. E aí que o negócio fica bem interessante. Tudo começou quando essa amiga da Kate, a amiga chinesa da Kate, decidiu que ia se mudar de novo pra China, porque ela tinha conseguido um emprego na China. Só que a Kate daí iria ficar sozinha, sem conseguir alguém pra ajudar ela a pagar o aluguel. No caso, ela não teria onde morar. E ela também não podia simplesmente se mudar com a amiga pra China porque ela não tinha os documentos legais, porque ela tava ilegal no Japão. Então a Kate começou a bolar um plano pra conseguir um passaporte falso pra poder ir pra China junto com a amiga. Só que isso ia custar muito caro, então ela começou a pensar que ia roubar um passaporte. Ou pedir emprestado. E como ela lembrou que na época de escola essa Rika Okada se parecia com ela, então ela bolou um plano de ir convidar a amiga pra sair pra jantar e depois pedir o passaporte dela. Só que ela acabou convidando mais pessoas, então não deu certo. Foi aí que ela voltou pra casa, amadureceu um pouco a ideia. Então no dia 1 de março ela vai pra uma casa de ferragens, compra uma faca e dirige 500 quilômetros até a casa da Rika. Então ela chega na casa da Rika de madrugada e começa a insistir pra ela pra dormir uma noite lá porque ela tava correndo perigo. A Rika estranhou bastante, não gostou nada da situação e ficou também, resistindo por muito tempo. Só que acabou que no final ela deixou a Kate entrar na casa dela. Então ela já dentro da casa da Kate começa a insistir, dizendo o que é o passaporte, e a Kate, óbvio, que resiste, e elas começam uma discussão bem feia. Uma discussão bem feia a ponto da Kate pegar a faca e dar o primeiro golpe na barriga da Rika. Depois disso, ela esfaqueia mais umas 50 vezes entre a região da barriga, no caso do estômago, do tórax e do pescoço. Depois disso, ela desmembra o corpo da Rika, embrulha em plástico, bolha e outros materiais, desses que embrulham coisas, encomendas, e coloca a Rika dentro de uma caixa de 2 metros. Aí ela faz um bilhetinho pra colocar na caixa, que é um aviso de material frágil, e coloca que é uma boneca de cerâmica em tamanho real. Então ela envia essa caixa pelos correios até a casa dela. No caso, esses 500 quilômetros que eu falei pra vocês. Ela deixa a amiga escondida dentro do quarto dela, onde ela fica mais ou menos 1 mês com aquela caixa. Ela também pegou o celular da Rika e mandou mensagem pra todo mundo, familiar, amigo, trabalho, portaria do condomínio. A Rika era enfermeira, então a Kate mandou mensagem pro hospital, falando que ela tinha pego uma gripe muito forte, ela não queria passar pra ninguém, então ela ia ficar de cama em casa. Então, finalmente, no dia 5 de maio de 2014, a família da Rika Okada denunciou o desaparecimento dela pra polícia. Nesse período, a Kate já tinha pedido 6 cartões de crédito no nome da Rika. Inclusive, com um deles, ela tinha comprado, alugado, um armário num depósito. E daí, quando a polícia foi lá pra ver o que tinha nesse depósito, encontraram a caixa de 2 metros com o corpo da Rika. E a caixa, o corpo, tava tudo cheio de digital da Kate. Não se deu nem o trabalho de limpar. E pra vocês terem uma noção como que é chata essa coisa de burocracia, demorou 2 anos e 8 meses só pra extraditarem ela da China pro Japão pra ela ser julgada. E ainda depois teve a questão do Japão pro Brasil, porque ela era brasileira, O primeiro julgamento da Kate só aconteceu dia 12 de dezembro de 2019. Então ela foi julgada e condenada à prisão perpétua. Mas não satisfeitos com a sentença, os advogados dela tentaram pedir outro julgamento. E que eles alegaram também com alguns documentos dizendo que ela tinha transtorno dissociativo de identidade.
Ou seja, ela tinha múltiplas personalidades. Então, tecnicamente, a Kate não poderia ser julgada pelo que a outra Kate fez. Mas depois eles conseguiram provar que não, ela não tinha nada disso. E o crime, inclusive, tinha sido bem premeditado. Então, a sentença foi mantida e ela foi condenada à prisão perpétua. Esse aqui é o caso das irmãs Yoshifusa que foram assassinadas pelo empregado do pai delas, que era de confiança e trabalhava na casa da família há mais de 15 anos. Esse caso é muito triste e é muito pesado também, então vou deixar aqui os avisos de gatilho e vamos começar. Essas aqui são as irmãs Renata e Roberta Yoshifusa e elas tinham 21 e 16 anos de idade na época do caso. Elas moravam na cidade de Mogi das Cruzes, que fica em São Paulo, aqui no Brasil, com seus pais Rita e Nelson. Eles eram uma família muito feliz, eles amavam viajar e tinham uma vida muito confortável. A irmã mais velha, Renata, estava estudando para ser uma juíza, que era o sonho dela. Ela já estava com 21 anos, os pais dela queriam dar um carro para ela começar a vida de adulta. Acontece que a casa que eles moravam não era muito grande, tinha uma garagem para 2 carros, ou seja, o do Nelson e da Rita. E não ia caber mais o carro da Renata, então eles decidiram que iam se mudar para uma casa maior. Então, em novembro de 2011, a família já tinha colocado a casa à venda e estavam visitando algumas casas para se mudar. Era 11 de novembro de 2011. A casa estava precisando de alguns reparos, então naquele dia tinham várias reformas acontecendo. Nisso estava sendo um dia de obras, então tinham vários empregados ali pela casa. Chega uma hora do dia que o Nelson recebe uma ligação da imobiliária dizendo que lá tem um possível comprador para a casa deles. Então o Nelson e a Rita pegam os seus carros e os dois vão para a imobiliária separados. E nessa hora na casa só tinha a Renata, a Roberta e o Tartaruga, que era um dos empregados. É claro que o Tartaruga era só um apelido para ele, mas o nome dele era Antônio Carlos Rodrigues da Silva. Ele era um homem de 57 anos que era casado, tinha filhos e cursava engenharia civil. Tecnicamente ele era um pintor, só que ele era meio que um faz-tudo mesmo ali da família Yoshifusa já fazia 15 anos. Eu não encontrei nada dizendo se ele era realmente um amigo da família e frequentava muito a casa, mas ele era de confiança deles. Inclusive, o Nelson Yoshifusa tinha ajudado ele a pagar a faculdade. Ele viu as irmãs crescerem, ele tinha uma certa intimidade ali na casa, e ele já tinha ficado com as irmãs na casa sozinho algumas vezes, e nada de estranho tinha sido relatado. Mas, infelizmente, aquele não era um dia comum. Assim que os pais saíram de casa, teve alguma hora que o Tartaruga simplesmente entrou pra dentro de um quarto, pegou um computador ali da família e começou a assistir vídeos pornográficos. A partir de agora, tudo que a gente sabe que aconteceu foi contado pelo próprio Tartaruga, porque ele era a única pessoa que estava no local e que viveu para contar a história. Então, muitas informações podem ter sido ocultadas por ele, mas o que ele contou foi o seguinte. Ele estava lá dentro assistindo aquelas coisas no computador quando a Renata, a irmã mais velha de 21 anos, entra no quarto ou ela simplesmente vê ele lá e ela repreende ele. Ela falou alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que foi, mas ela deve ter dito algo como: o que você tá fazendo? Ou você não pode fazer isso aqui. E é nesse momento que o Tartaruga simplesmente ataca ela. Ele pegou um castiçal e começou a bater nela várias vezes, até que ela provavelmente estava ali caída no chão. Quando ele vai até a cozinha, pega uma faca e ele volta e começa a golpear ela. Quando ele termina com a Renata, ele chama a Roberta, que estava no seu quarto com fone de ouvido e não tinha ouvido nada do que tinha acontecido. E quando a Roberta chega no local, ela vê toda aquela cena, fica apavorada e acaba sendo atacada também. E ela também foi golpeada diversas vezes com a faca. Infelizmente, nenhuma delas resistiu e as duas acabaram perdendo a sua vida naquele momento. Quando o Tartaruga caiu em si e percebeu o que ele tinha feito, ele decidiu que tinha que inventar uma história para poder se safar. E é aí que ele decide golpear ele mesmo com a faca. O Nelson, o pai das meninas, ficou na imobiliária por volta de 50 minutos. E assim que ele volta, ele entrou com o carro na garagem e já viu o Tartaruga coberto de sangue. Ele estava sentado e ele estava com o telefone na mão e ele pergunta pro Nelson qual que é o endereço para poder dizer pra polícia. Então o Nelson dá o endereço e depois pergunta o que é que aconteceu. A princípio ele estava pensando que o Tartaruga tinha sofrido um acidente de trabalho ou tinha sido atropelado quando estava indo embora. E o Tartaruga olha pro Nelson e fala: vai ver as meninas. O que já é muito esquisito, porque em uma situação, se fosse normal, a pessoa diria: não entra. Uma cena horrível. A polícia não deixaria um pai entrar numa cena, ver os filhos assim. Quando o Nelson entra em casa, ele fica apavorado e começa a gritar muito alto. Tanto que um vizinho escutou e foi até lá ver o que estava acontecendo. Quando o Tartaruga foi interrogado, ele contou uma história de que 3 homens aleatórios, desconhecidos, entraram dentro da casa e foram atacar as meninas, e aí ele entrou na frente, tentou ajudar elas e acabou sendo esfaqueado. E aí esses homens fizeram tudo aquilo com as meninas e fugiram, e que ele não conseguiu fazer nada pra proteger elas. Só que muita coisa não batia. A porta da casa não tinha sido forçada, ninguém mais viu esses 3 homens por ali, e a perícia conseguia dizer que aquela facada tinha sido dada por ele mesmo, porque é muito diferente quando alguém é esfaqueado ou quando alguém se esfaqueia. A polícia tinha achado aquilo tudo muito estranho, e depois de algumas horas de interrogatório, o Tartaruga acaba
confessando o crime. Antônio Carlos Rodrigues da Silva foi condenado a 57 anos de prisão por homicídio triplamente qualificado. O Nelson e a Rita ficaram muito chocados quando descobriram que foi o Tartaruga o autor do crime, porque ele era ajudado pela família e eles já se conheciam há muito tempo, ele era de confiança. E até hoje esse caso é um grande mistério para os pesquisadores, para a polícia, para todo mundo, para os familiares, porque para muitas pessoas que conviviam com ele, aquilo foi do nada, aconteceu do nada. Mas não se sabe se ele já dava algum indício, tinha algum comportamento errático. Um detalhe que eu esqueci de dizer pra vocês é que as duas meninas foram estupradas antes de morrer. E como ele estava assistindo aqueles vídeos pornográficos também, então a motivação pode ter sido o sexo. E ninguém sabe se ele já teve algum comportamento estranho com as meninas antes daquilo, porque elas nunca disseram nada. A gente também não sabe qual é o conteúdo do vídeo que ele estava assistindo naquela hora que a Roberta entrou no quarto. Se tinha alguma violência ou algo do tipo, não dá pra saber. Mas ao contrário do que muita gente acha, o Tartaruga não era psicopata. Ele realmente teve um surto. Agora não dá pra saber da onde que isso veio, por que isso aconteceu e se ele já tinha algum comportamento que denunciava que ele ia ter este surto ou não. Nelson e Rita Yoshifusa acabaram vendendo sua casa e mudando de cidade na época que o crime aconteceu, porque tudo ali na cidade que eles moravam lembrava eles das filhas e era muito triste pro casal.